distrair, né? De alguma forma, fazem... são importantes, né? Assim como cuidar de planta, cuidar de animal, cuidar da casa também é um negócio legal, né? Aqui em casa, desde antes da pandemia, quer dizer, já há mais de 6 meses que a gente resolveu dispensar diarista. A gente tinha diarista e agora nem isso temos mais. Então, eu e a esposa fazemos tudo. Aí eu tenho ajuda aqui também das meninas. Eu tenho 2 filhas que ainda moram comigo, então a gente tem que rachar aqui. Cada um faz um pouquinho e vamos levando, né? É isso aí. Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde. tarde, Daniel. Boa tarde, Tudo bem, Fernanda? Como é que Daniel. vai? Boa tarde. Bem, você Tudo bom? Bem-vindo, Walter. Que bom que você Obrigado. veio. Fala aí, Bem-vinda, Valtinho. Poliana. Poliana também está aqui com a gente. Que Ô, bom. Poliana, Daniel. eu não consigo ver todos, vocês me desculpem, mas vocês podem ir se apresentando e se colocando. Doutor Sebastião, o terrível. Oi para todos. Fala, Poliana. Oi. Ei, Tião, faz tempo que a gente não se vê, hein? Pois é, Valtinho, é isso aí, né? Mesmo banco, eu acho que faz uns 2 meses que eu não vejo o Tião. Pois é, mas eu vejo, no meu coração eu vejo você todo dia, viu, Valtinho? Tá certo, muito O obrigado. amor é lindo, o amor é lindo. Lindo. Não, essa daí é do Ademar acho que é do Ademar de Barros, se eu não me engano. É na base do nunca te vi, sempre te amei, né? Não, essa daí é do, se eu não me engano, é do Ademar de Barros, aquele governador de São Paulo antigo, né? Sim. Dos tempos do Jurassic Park, né? Ele... Como está seu pai? Oh, excelência, o meu pai morreu. Aí ele respondeu: Morreu para você. Morreu para os outros, ele permanece vivo no meu coração. Desculpa, pessoal, eu ter saído de repente, mas é que nesse horário eu ainda tenho gente me procurando. Então, normalmente quando a palestra é às 5 horas, está bem mais calmo, mas agora ainda tem muita gente. Meu celular está todo aqui. Tá aí uma coisa que você falou que me deixou também sem saber qual seria o melhor horário para a gente fazer esse tipo de webinar para vocês. Seria pela manhã, final do dia? Qual tem um horário assim melhor? Eu acho que para mim, né, para a parte de compliance e tal, depois das 5 horas é melhor. Mas eu acho que para o pessoal do operacional não deve ser não, né? Back office e tal, middle, não deve ser bom final da tarde. Porque a gente, enfim, agora a questão de horário fica bem mais flexível. A gente pode fazer a qualquer hora, até de madrugada, se quiser. E é legal. O outro que eu fiz no mês passado, eu fiz às 5, né? Aí eu achei melhor antecipar um pouco, porque achei que no final da tarde o pessoal já está mais cansado. Não sei. Mas aí A minha percepção, eu tenho tido essa percepção que final de tarde acaba sendo mais facilitador, né, ao pessoal. Facilita, né? Pois é, a gente precisa eu tenho essa impressão. Legal. Bom, A pessoal, gente acho pode que fazer esses ajustes aí na sequência. Estamos aí no horário, né? Então, prestigiando quem chegou no horário. Vamos dar início aqui. Eu queria primeiro dizer para vocês que essa apresentação foi, na verdade, um apanhado, né, das minhas leituras aí recentes. Essa questão da pandemia é uma questão ainda muito inusitada, né, para todos. Várias pessoas colocando opiniões, projeções, algumas projeções mais assim, catastróficas, né? Outras nem tanto, outras mais otimistas, mas enfim, são muito ainda questões ainda que não tem nada comprovado e nós estamos aprendendo juntos, né? Então eu procurei fazer esse apanhado, né, para vocês, para a gente trazer aqui algumas questões em discussão.
Então, eu queria que vocês ficassem bem à vontade para interferirem, né, no debate. A ideia é realmente um bate-papo, tá? Não é uma palestra, é um bate-papo. Então, vocês fiquem bem à vontade para interferirem, é só abrir o microfone. Eu não vou conseguir acompanhar o chat, então é melhor abrir o microfone, interferir, falar, dar a sua opinião, fazer qualquer questionamento, tá? Eu só pediria o seguinte, só queria combinar o seguinte, se for alguma coisa sobre o que está sendo falado, ótimo, beleza. Se for alguma coisa que lembrou para ser mencionado sobre a questão geral, né, da ética e da Covid, eu pediria para deixar então para o final. Aí no final a gente abre, porque pode ser que você lembre de alguma coisa que eu vou falar em seguida. Então, só para não ficar assim, né, uma forma, ficar um pouco mais organizado. Mas está bastante aberto, tá? Eu gostaria mesmo de ouvir a manifestação de vocês. Bom, então, antes de começar a falar propriamente sobre as questões da ética, eu queria fazer um panorama geral sobre essa questão da pandemia, da Covid-19. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente isso, né, que a Covid tem se mostrado altamente disruptiva. Hoje, essa palavra é uma palavra da moda, né? A questão das tecnologias disruptivas e tal, e nós, de repente, temos uma pandemia que se mostra também bastante disruptiva, né? Por quê? Porque ela está mexendo com as rotinas que nós tínhamos, mudando paradigmas, né? Fazendo a gente dar muito valor à ciência, né? E à informação, né? Sobretudo informação realmente científica, ou pelo menos que tenha seja de uma fonte confiável, né? O perigo hoje tem sido, infelizmente, a questão das fake news que continuam aí, né, no plena pandemia, o pessoal ainda tentando falar um monte de coisa, defender, misturou também essa questão política, né, com a pandemia. Eu até no início lá da pandemia cheguei a fazer uma postagem dizendo que essa pandemia estava virando um pandemônio. Parece que realmente virou mesmo, né? Mas, então, tomando cuidado com as informações, mas é um momento realmente que a gente valoriza muito a informação, a gente vê a importância, né, de estarmos bem informados, de estarmos acompanhando para e passo aí o que está acontecendo, né, e evitando, evidentemente, essa contaminação de interesses políticos, comerciais, econômicos, né? O pessoal se aproveita, às vezes, para colocar algum tipo de interesse naquele assunto. Certamente, né, em função de ser desse alto grau disruptivo da pandemia, né, os movimentos que nós estamos vendo agora, né, que estão sendo adotados mundialmente, no mundo todo, né, eles vão representar um corte histórico, né? Possivelmente nós vamos dividir aí a nossa sociedade, ou pelo menos o nosso modo de viver em sociedade, né, em antes e depois da Covid, né? Eu acho que isso é uma coisa que é inevitável. Bom, isso porque as relações sociais, sejam individuais, sejam coletivas, né, elas estão sendo, já estão sendo e serão cada vez mais alteradas, adaptadas e tal, né? Então, não apenas em função da evolução natural, porque isso já ocorre normalmente, né? Nós estamos em constante evolução, em costumes de relações e tudo mais, mas principalmente forçada por esses efeitos difusos aí da pandemia, né? E muitas portas que hoje estão se abrindo possivelmente não vão mais se fechar, quer dizer, nós vamos ter que manter determinados comportamentos, determinadas restrições, talvez, né? Como eu falei, estava tentando, né, ler, estudar e pesquisar, e muitos cientistas preveem uma situação de longo prazo, né, que essa crise não vai se esgotar agora, quando nós sairmos aí, vão começar a serem liberadas, né,
as medidas de contenção social. Possivelmente você vai ter refluxos disso e tal. Então, até, no mínimo, até você ter uma vacina, né, nós vamos estar com uma situação que vai limitar um pouco a vida, não vai ser mais aquela que nós tínhamos antes, né? E no caso do segmento de câmbio, isso daí é mais ainda impactante, porque, por exemplo, questões de viagens internacionais, deve demorar um pouco a ter uma recuperação, né? As pessoas vão ter medo, alguns países vão certamente também pôr restrições, né? Então, são situações que nós ainda vamos ter que conviver por algum tempo. Alguma coisa até agora, pessoal? Alguém quer manifestar alguma opinião, alguma dúvida? Então, vou dando sequência, mas vocês fiquem à vontade, tá bom? Ainda falando sobre a Covid, né? Quer dizer, não há ainda muitas certezas, como eu falei antes, né, como é que vai ser o mundo depois. Tem teorias, tem uma série de especulações e tal, mas realmente nós vamos ter uma bastante alteração nas nossas relações, tanto familiares, empresariais, até mesmo as governamentais, né? Alguns fundamentos, crenças, ideologias possivelmente serão alteradas também, né? No cenário político, né, há uma tendência, pelo menos o que se coloca hoje, que é uma tendência para se consolidar a questão do Estado nacionalista, né? O Estado nacionalista que vem sendo, vamos dizer assim, vem ganhando força, né, em vários países. Eu acho que o maior exemplo aí são os Estados Unidos, né, que tem lá o slogan do America First. Enfim, a sociedade resolveu realmente apostar na questão nacionalista e elegeu um presidente que tinha essa bandeira, né? Isso também vem acontecendo em outros países, aqui no Brasil também um pouco disso está acontecendo, né? Essa tendência deve ter um certo avanço, uma certa consolidação, à medida que os estados têm sido o alicerce, né, para as questões de saúde, as questões econômicas, né, o apoio às pessoas mais necessitadas e tudo mais. Então, a presença do Estado se tornou um peso bastante grande, né? Então, isso vai fortalecer, evidentemente, essa visão do Estado nacionalista. Bom, no caso das empresas, no caso empresarial, né, a ênfase certamente vai continuar sendo cada vez mais em plataformas eletrônicas de negócio, né? Quem já estava adiantado nisso está tendo vantagem hoje, né? Está conseguindo ter uma situação menos crítica, né? Então, isso certamente vai agora, daqui para frente, expandir cada vez mais, né? E no plano familiar, eu acredito que vai haver uma valorização a partir desse momento que estamos juntos em casa, com a família e tal, isso vai começar a ser mais valorizado, né? A presença física, tanto efetiva quanto afetiva, né, no seio das famílias, né? Então, mais certo, como eu já havia também falado, que quando voltarmos ao normal não vai ser mais aquela normalidade que nós tínhamos em janeiro de 2020, no caso brasileiro, né? Foi o último mês normal que nós tivemos aqui no Brasil. Então, nós poderemos sair dessa pandemia mais humanizados e fortalecidos. Há essa expectativa e essa esperança, né? Agora, isso só vai acontecer, né? A gente ouve muito falar, não, nós vamos sair mais fortes e tal. Isso só vai acontecer se, de fato, as nossas escolhas, nossas decisões, nossas soluções forem éticas, né? E não há como o Brasil se tornar um país verdadeiramente desenvolvido, né, com os padrões éticos que nós temos praticado até aqui, né? Então, que fique bem claro, quer dizer, fora isso, só manifestação, pura manifestação, vamos dizer assim, de expectativa, de esperança, né? Mas, como diz o Cortella, né, esperança não pode ser do verbo esperar, tem que ser do verbo esperançar, ou seja,
nós não podemos ficar esperando, a gente tem que agir, né? Agir no sentido de criar um ambiente ético mais forte, né? É muito fácil ficar só colocando a culpa nos outros. Bom, e aí entrando agora na questão, as questões mais, de fato, mais éticas, né? A face da pandemia que expõe algumas questões de cunho ético, né? Bom, temos aí o principal dilema ético, talvez, que essa pandemia está expondo, né? É a questão, por exemplo, do acesso aos respiradores nos hospitais. Não só respiradores, mas até mesmo o próprio leito hospitalar, né? Então, na Itália, em outros países, e agora está acontecendo no Brasil, em várias cidades brasileiras, né? Os médicos têm precisado fazer escolhas, né? Muitas vezes, assim, tal escolha de Sofia, né? Escolhas contundentes sobre dar prioridade àquela pessoa que era a primeira da fila ou uma outra pessoa que tem maior probabilidade de sobrevivência, né? Isso é uma situação muito grave. A questão do achatamento da curva foi justamente tentando minimizar, né, esse risco, essas escolhas, essas situações, mas por mais que o achatamento, que tenha, de fato, tenha conseguido achatar a curva, mas já está acontecendo essas situações, né? Hospitais que não têm como receber nenhum paciente, não tem equipamento para tratar o paciente e tal. Então, aí vem essa questão, seria a prioridade pela idade, né? Alguém mais jovem, com mais expectativa de vida, mais anos, teria mais prioridade sobre uma pessoa mais idosa e tal, né? Então, esse é um dilema ético, assim, vamos dizer assim, bastante severo, né? Que envolve a questão da vida, né? Que sempre foi abordado, debatido nos cursos de medicina, mas como exemplos teóricos, né? E agora a pandemia está tornando isso realidade. Eu não quero entrar aqui na questão, porque isso é ética médica, né? E é bastante, vamos dizer assim, eu não conheço a fundo, mas de fato é uma questão que não se tem aí um total alinhamento, ou não há assim uma unanimidade, né? Já ouvi debates que falavam, mas a pessoa mais jovem às vezes vai produzir menos que uma pessoa mais velha, que já tem mais conhecimento, que já tem experiência de vida, não sei o quê. O jovem às vezes não está nem aí, né? Enfim, tem discussões para todo lado e o fato é que é um dilema complicado e que está acontecendo agora na realidade. Outra questão vai envolver, e já está envolvendo aí vários países, e vai começar, possivelmente aqui, espero até que em breve, né? É essa questão de como as pessoas vão retomar a rotina de trabalho, né? Para que a economia possa voltar a funcionar, né? Então, isso também é outra questão de debate. Aqui no Brasil, a coisa ficou ainda pior, né? Porque tem aí viés político, né? Não ficou só uma questão técnica, deveria ser uma questão técnica de debate entre pessoas que estudam, né? A questão de epidemiologistas, enfim, pessoas que têm formação sobre isso, mas o debate foi contaminado também pelo cunho político, né? Agora, o fato é o seguinte, é que o gestor público tem a obrigação de procurar sacrificar o menor número de vidas possível, né? Então, o correto seria agir com muito cuidado, garantir que haja testes suficientes. Não haverão, né? Não haverá teste para todo mundo. Imagino, não teremos milhões de testes, milhões de pessoas sendo testadas, mas pelo menos que haja um mínimo, né, de testes. E os planos de abertura escalonados, né? E tendo em conta isso aqui, que é o mais interessante para a gente refletir, né? A reflexão mais profunda, é que, de qualquer maneira, seja a economia fechada, estando fechada, seja estando mais aberta,
as pessoas de menor poder aquisitivo, de camada mais baixa, né, socialmente falando, elas vão ser as mais sacrificadas, né? Porque se está fechado, elas têm pouca chance de conseguir o seu sustento. Mas se está aberta, elas são as mais expostas, porque elas vão ter que usar o transporte público, né? Elas vão ter que participar de aglomerações, inevitavelmente, não tem como usar transporte público sem ficar uma pessoa junto da outra, né? Então, elas são as mais sacrificadas, seja numa situação, seja na outra. Então, é demagogia dizer que a economia fechada vai matar muita gente por falta de formas de sobrevivência, né? Isso é um pouco demagógico. Bom, e aí entrando naquela questão que lá no início a gente estava só comentando, né? A gente estava fazendo a preliminar aí antes de iniciar a apresentação, é a questão do home office, né? Bom, primeira observação a fazer sobre a questão da ética, né, é que não é porque nós estejamos afastados do nosso local de trabalho que a gente estaria desobrigado do cumprimento, né, das normas previstas nos códigos de ética de cada instituição. Ao contrário, né, nesse momento nós temos uma responsabilidade ainda maior, né, já que não há, vamos dizer assim, um relógio de ponto e tudo mais para controlar a questão de horário, de cumprimento de horário, não há ninguém ali vendo se você está de fato cumprindo as obrigações, então você tem um compromisso maior ainda de manter o seu padrão de conduta ética, né? Respeitando, inclusive, a questão da interlocução com chefes, com clientes, com parceiros e tudo mais, né? E essa questão do horário extraordinário, quer dizer, muitas vezes a gente hoje está sendo demandado em horários extraordinários. Muito embora, como eu estava até falando antes, a questão do horário, eu já tenho mais experiência, eu já trabalho já há alguns anos mais em home office do que presencialmente, né? Participo de reuniões e tudo mais, mas trabalho muito de casa, né? Essa questão do horário, quando você trabalha em casa, ela não é tão rígida quanto quando você está no escritório, né? Eu trabalho em casa, eu gosto, por exemplo, de começar a trabalhar às 6 horas da manhã, que está mais tranquilo, o trabalho rende muito mais. Eu trabalho à noite, eu não rendo muito, entendeu? Mas eu prefiro, então, começar a trabalhar mais cedo. Trabalho fim de semana, feriado, enfim, não tem essa rigidez, né, de horários de trabalho. Outra questão a observar é a questão dos canais de denúncia, né? Nesse momento, eles precisam permanecer abertos, precisa haver um estímulo para que sejam utilizados, caso necessário, né? E reforçar, inclusive, a proteção a denunciantes, né? Por quê? Porque nós tivemos aí um exemplo muito trágico, né, que veio justamente lá do início não era nem pandemia ainda, era uma epidemia, né, lá na China, né, quando o médico chinês que tentou denunciar a presença de um novo vírus, né, que poderia, inclusive, se essa denúncia tivesse sido acolhida e disseminada, fazer com que a própria China se precavesse, se conseguisse controlar melhor o vírus e os outros países a mesma coisa, né? Mas a denúncia dele foi abafada, né? Ele chegou a ser preso por ter feito a denúncia, né? E inclusive, é mais trágico ainda porque ele acabou morrendo contaminado pelo vírus. Mas veja como é que é grave, né, num momento como esse, que a gente está sofrendo uma série de questões novas, né, você não manter aberto o teu canal de denúncia. Além disso, né, o canal de denúncia também poderá representar uma oportunidade para identificar e tratar, né, novos riscos, porque como tudo está sendo novo, né, você tem uma série de questões novas, comportamentos novos, inclusive, inesperados, alguns deles, né? Então, você precisa ter aberto um canal para você conhecer isso e poder tratar, né? E evitar, inclusive, reações tardias que podem
prejudicar muito a tua instituição, a tua organização. Algum comentário, pessoal? Vocês estão muito calados. Pô. Então, ou está muito chato, eu não sei, porque eu esperava que pudessem comentar mais. Mas vamos lá, estou seguindo, fiquem bem à vontade de interromper. Aranda, é que a gente está, na verdade, internalizando tudo isso e assim, puxa vida, mas na verdade é muito triste isso tudo, né? Por exemplo, você estava falando do negócio da idade. Eu, você, o Sebastião, o Daniel, aí nós estamos na fila. Se a gente sair para a rua, os caras vai passar o catavéio e vai pegar a gente. Então tem que ficar em casa. Porque nós, infelizmente, nós estamos naquela listinha do lado esquerdo, não é do lado direito, entendeu? Verdade. Mas você está falando exatamente tudo certinho, é exatamente isso que está acontecendo. E é justamente essa aflição, né? Porque imagina você chegar num hospital com a enfermidade e não ser atendido porque tem uma pessoa mais jovem lá que vai passar na tua frente. É difícil, Mas né? hoje mesmo eu vi no jornal um caso de uma no hospital que ela foi, entre ela e um jovem, eles optaram a colocar o respirador nesse jovem. Então, quando você começou a falar, eu falei, nossa, acabei de ver isso. Então, essa senhora veio a falecer porque ela não pôde usar realmente o respirador, porque ele acabou sendo destinado para alguém que, digamos assim, tenha uma perspectiva de vida maior. Apesar que ele pode morrer muito antes que muitas pessoas mais velhas. A gente nunca sabe, né? Não está marcada a data. Mas os médicos estão fazendo essas escolhas. Quem tiver uma perspectiva maior de vida, se eles tiverem que escolher, eles estão fazendo isso mesmo. Como eu falei, parece que a ética médica recomenda isso, muito embora haja muita contestação entre os próprios médicos, né, sobre essa recomendação. Pois bem, pessoal, então... Aranda? Sim. Lá? Sebastião, eu queria dar Sebastião. uma opinião a respeito disso, né? Primeiro que decisão entre se sobrevive o primeiro da fila ou o mais velho ou menos ou mais jovem, né? É uma discussão que pode ficar muito acalorada de repente e pega lá nas raízes profundas da ética e principalmente da filosofia, né? Por exemplo, o médico ou um profissional de saúde ter que decidir entre quem vai e quem fica ali a meio passo, ou se nem tanto, da eutanásia, né? Nós estaríamos num degrauzinho quase chegando na eutanásia, o que é uma coisa altamente discutível, né? E isso tem peso principalmente na decisão entre usar respirador ou não usar respirador. E aí eu quero só dar uma desviadinha pequenininha, mas volto logo, porque eu não quero entrar nesse tema, nem quero que você deixe entrar por esse tema, mas em Manaus, por exemplo, foram gastos 700 milhões de reais para construir um estádio para a Copa e não tem respiradores para a população. Não teve, né? Morre muita gente lá, porque por falta de condições de saúde. Vamos voltar para aquela questão, porque senão vai para a política e fica muito ruim, né? Mas foram mandados, foram comprados e mandados, né? Essa questão de morre quem a gente tem que decidir quem é que tem direito à vida ou que tem direito à felicidade, né? Ela tá com raízes lá em alguns filósofos, John Stuart Mill, aquele pessoal lá que trabalhou com utilitarismo ou universalismo, né?
O utilitarismo é exatamente isso que parece que está sendo praticado aí e que me parece que o Dória é um tremendo de um defensor do utilitarismo, né? É uma ética utilitária, né? Então, o que interessa é a felicidade global. Se vai sacrificar alguns em favor dessa felicidade global, vai passar e daqui a pouco ninguém vai mais lembrar desses que foram sacrificados, né? É um assunto Mas gostoso. Só Eu, para particularmente, aproveitar, gosto demais desse assunto, né? É muito bom. só para aproveitar essa tua questão, essa lembrança em relação aos estádios, mas sem querer, evidentemente, entrar no aspecto político, mas lembrando a ironia do destino, né? Você vê hoje, vários desses estádios estão sendo utilizados para montagem de hospitais, né? De hospitais de campanha, né? E possivelmente o futebol será uma das atividades que mais vai demorar a voltar, né? Pelo fato de exigir a concentração de muitas pessoas no mesmo local, né? Então, é uma das atividades que certamente terá aí um impacto enorme, esses altos salários, né, de jogadores e tudo mais. Isso aí, certamente, eu acho que acabou. No próximo, no nosso próximo epílogo, aí, os próximos capítulos, né, possivelmente nós não veremos tanto futebol como nós vimos antes. Então, são as ironias. É interessante que o coronavírus está mostrando muita coisa errada, né, que vinha sendo feita, muita prioridade invertida, né, que está sendo evidenciada aí por essa pandemia. Bom, falamos... Oi? Ângelo falando, se me permite, posso... Pois não. Completar. Uma questão nessa que vocês estão falando de direcionamento, né, de investimentos como estádios, eu também li uma questão de que os países, e não só o Brasil, escolheram errado o seu inimigo, que é mais ou menos assim a matéria, que juntando 1,4 trilhão de dólares gastos com segurança nacional, com exército, com armamento, né? E enquanto a saúde sofreu bastante, porque a prioridade foi a questão dos armamentos. E outra priorização bastante equivocada também, aí isso no Brasil, muito equivocada, além da questão dos estádios, né, Copa e Olimpíada, e é lógico, a corrupção, que desviou muito dos recursos, é a questão de que não dão atenção, e eu tenho convivido muito com isso na USP, é pesquisa. Abandonam, não incentivam, não investem em pesquisa, que certamente poderia ter ajudado a prever um pouco, a antecipar um pouco, a ter qualidade, a ter ciência a favor da saúde, né? Então, junta isso, a corrupção, que foi a questão dos estádios, o direcionamento global para armamentos e não para saúde, e o Brasil, de novo, falhando na questão de prevenção, que abandona a ciência e a pesquisa em favor do nada, né? Não tem opção, só isso. Obrigado. Obrigado a você, Calori. Um prazer te ver aqui, tá? Muito bom você estar com a gente. Ouvir. Obrigado. Fico até mais confortável de saber que qualquer coisa você pode me complementar aqui. Imagina, de forma nenhuma. Sou um ouvinte. Posso fazer só mais uma observação? Essa Pois questão não, da escolha dos médicos sobre quem vai viver ou quem vai morrer está sendo muito parecido com aquilo que acontece na guerra, né? Quando junta aquele monte de gente que levou tiro, essas coisas, eles têm que tomar essa decisão. Só que aqui agora está sendo uma coisa assistida. Então, dependendo da escolha que o médico tem 10 pessoas, 20 atrás dele, chamando ele de assassino. Mas se a gente comparar como é feito na guerra, está sendo uma coisa muito parecida. É uma situação de guerra. É uma situação de guerra. Você falou bem. É comparado exatamente a uma situação de guerra. Bom, então, continuando aqui sobre a questão do home office, né? As considerações finais aqui.
o home office também tem uma questão que certamente vai precisar ser melhor assimilada, porque ele pode provocar muita insegurança também, né, para a pessoa que está trabalhando, que nunca trabalhou de home office, né? Então, a pessoa não sabe como é que o desempenho dela está sendo avaliado, né? Será que o chefe está percebendo que ele está ralando até mais, né, em casa do que no escritório, né? Como que esse trabalho, né, vai permitir que ele possa crescer na carreira ou ele vai ficar esquecido e tal. Então, são questões que certamente também estão mexendo com a cabeça das pessoas, né? O fato é que esse medo, né, de que o nosso trabalho possa não ser percebido, né, ou a incompetência mesmo que a gente tenha, né, não conseguiu ainda desenvolver uma boa competência para estabelecer limites, né, de horários, separar a vida profissional e pessoal, né, vão fazendo que a gente fique mais estressado, né, e ainda tem mais essa questão das horas extras, mas como eu falei aqui, a questão das horas extras são ser melhor contextualizadas, né? Muita gente acha, porque eu trabalhei até às 8, eu fiz hora extra. Não quer dizer que você fez hora extra, porque muitas vezes você também teve outros momentos do dia que você dedicou para outra coisa, né? Bom, mas de qualquer maneira fica essa dúvida, como é que isso vai influenciar a minha carreira, vai influenciar a minha performance, né? E nós não temos ainda métricas de avaliação, né? As empresas não estavam preparadas para isso, elas vão ter que desenvolver métricas para avaliação, né? Como é que a pessoa também, a habilidade, vai depender um pouco da habilidade da pessoa de lidar, né, com colegas e chefes à distância. Algumas pessoas já têm mais habilidade que outras, né? Muito embora isso também já ocorra na vida presencial, né? Tem aquelas pessoas que têm mais habilidade e outras menos, né? Mas, de qualquer maneira, é um dado novo, né? Agora, é interessante que nós estamos todos, né? É interessante ter essa dimensão que estamos todos participando de um grande experimento, né? Porque não houve uma preparação para isso. Nós estamos sendo cobaias quase, né? E esse experimento ainda está bastante desgovernado, porque não há regras, não há disciplina, não há treinamento, né? Então, possivelmente, se isso vier a se tornar uma prática mais utilizada, as empresas vão desenvolver treinamentos, vão desenvolver uma série de um regramento específico para isso, né? Bom, e a outra última observação sobre o home office também é a questão do assédio moral, né? Não é porque a gente esteja em home office que possa abrir brecha, né, para o assédio moral. O assédio moral continua sendo uma questão bastante recriminada, que precisa ser tratada. Então, se houver caso, ele precisa ser relatado através dos canais competentes para que possa ser tratado. Lógico, observar tudo isso que eu tenho dito sempre sobre assédio moral, né, que é uma questão que tem que ser uma prática reincidente, né? Não é um caso isolado, né? Enfim, tem algumas caracterizações que, embora ainda não tenha, como também já falei antes em determinadas palestras ou cursos, que ainda não há um regramento legal, né, sobre o assédio moral. Existe até um projeto de lei que parece, se não me engano, foi aprovado na Câmara, mas ainda não foi aprovado no Senado, mas ele observa mais ou menos essa definição, que já é uma jurisprudência, né, sobre a questão do assédio moral. E, por último, né, lembrar a questão da desigualdade. Quer dizer, o home office também nos trouxe muita desigualdade na divisão do trabalho. Por quê? Porque nem todo mundo pode fazer home office, né? Ele se adequa mais a algumas funções, né? Funções que você pode exercer à distância, mas não é adequado a funções mais operacionais, né? E principalmente a questão dos serviços essenciais, né, que precisam continuar funcionando. Então, segurança, transporte, alimentação, farmácias, indústrias, logística de mercadoria, de distribuição de mercadorias, as entregas, delivery, né? Isso tudo precisa continuar funcionando, né?
E o que dizer, então, dos médicos e dos profissionais de saúde, que, além de estarem se expondo à contaminação, eles estão trabalhando de uma forma completamente extenuante. Então, essa é outra questão que tem sido muito debatida, é uma questão ética que veio à tona a partir do momento que você teve uma divisão entre aqueles que podem ficar em casa, fazendo suas atividades de casa, e aqueles que não podem ficar em casa, né? E como eu falei antes, aquelas pessoas, as mais camadas menos favorecidas, acabam também, nesse caso, também sendo as mais expostas e as que vão sofrer mais, né? Então, outra questão que a pandemia tem ressaltado é a desigualdade social, né? Se nós não lutarmos para resolver esse problema, não avançarmos nessa questão, nós vamos estar sempre, toda vez que a gente estiver exposto a alguma situação crítica, nós vamos ser os mais vulneráveis. No caso da Abracan, só para falar um pouquinho, né, do que está acontecendo na Abracan, como eu sou consultor da Abracan, eu tenho acompanhado o dia a dia, né, da associação, né? Então, é importante notar o seguinte, que em tempos de crise, né, e principalmente numa crise dessas proporções, que nós nunca sequer poderíamos imaginar, né, união de esforços, pensamento coletivo e esse espírito associativo, eles são elementos essenciais, né? Então, para que a gente possa conseguir superar isso e até conseguir ter alguma expectativa melhor, né? Então, os associados, e não só as instituições, né, que compõem a Abracan, mas, sobretudo, as pessoas, né, elas são a razão de ser da associação, tanto da Abracan, como eu acho que deveria ser em qualquer associação, né? E, nesse momento, a gente precisa, de fato, dessa união e participação de todos. É muito importante. Mesmo em home office, a Abracan vem trabalhando a todo vapor, né? Vem se empenhando muito junto ao governo federal, Banco Central, Congresso e tudo mais, na busca de medidas que possam amenizar, né, os impactos negativos aí da crise sobre as instituições associadas, né? E, inclusive, várias dessas medidas já foram aprovadas, né? Além disso, estreitou ainda mais a comunicação com os associados, vocês têm visto isso, né? Procurando, inclusive, colher subsídios para orientar essas ações que estão sendo feitas. É muito importante que vocês também passem as impressões, sugestões, né, para que a Abracan possa orientar essas ações, né? E, além disso, ainda adotou esse novo formato, né, de palestras, de encontros à distância, né? E abriu, né, um canal de comunicação novo que vamos possivelmente continuar mantendo, né, para que a gente possa incrementar aí os treinamentos à distância. Bom, e por falar em treinamento à distância, a gente tem que falar um pouquinho também da educação à distância, né, que é outra questão que há uma desigualdade muito grande, né, que fez transparecer essa desigualdade. Então, nós temos hoje no mundo cerca de 1 bilhão e 500 milhões de estudantes, né, fora da escola, né? Alguns países mantiveram as aulas, mas a maioria deles fechou as escolas, né? E, desde então, né, os professores e gestores têm buscado estratégias para minimizar os impactos, né? No Brasil, inclusive, o Ministério da Educação liberou o ensino à distância, né, para a educação básica, né, tanto na rede pública quanto privada, na tentativa de evitar que os alunos percam o ano, né? Então, a tecnologia que até há um tempo atrás, às vezes era vista até como obstáculo e tal, o pessoal não, agora está sendo uma solução, né? Mas ela também, isso traz bastante desigualdade, porque você tem a questão da familiaridade, tanto de professores quanto dos alunos com essas ferramentas tecnológicas, né? Você tem a questão do nível socioeconômico das famílias, o acesso à internet, o acesso ao equipamento, né? Tem até a própria diferença significativa de conectividade, né? Tanto entre regiões quanto a questão do meio urbano e o meio rural, né?
Então, isso vai fazer com que forme-se um gap educacional esse ano, né? Alguns alunos vão ter conseguido acompanhar, outros não. Então, é um desafio como resolver esse problema desse gap, né? Como tentar, o mais possível, igualar, né, esses alunos, tentar nivelar esses alunos. Certamente, as instituições de ensino, os professores estão preocupados e devem estar desenvolvendo, mas nós certamente não vamos conseguir resolver isso de uma maneira ideal, né? Nós vamos ter esse gap. E a outra questão também, que é muito importante notar, é o seguinte: não é possível que o ensino, nesse nível, pelo menos, a educação básica, possa continuar sendo feito à distância por muito tempo, né? A presença do aluno na escola é importantíssima, né? O contato com o professor, o contato com os colegas, né? É importantíssimo para o desenvolvimento da criança, né? E fora que, no nosso caso aqui no Brasil, ainda tem a questão da merenda escolar, quer dizer, às vezes o garoto só se alimenta na escola, né? Então, até o governo criou aí uma cesta básica, está dando um valor lá para cada criança e tal, para que possa continuar sendo alimentado e tal. É uma questão bastante complexa e com bastante desigualdade também. Portanto, existem escolhas éticas que precisam ser feitas também nessa questão da educação. Professor, Varanda, deixa eu só dar um depoimento aqui. Eu tenho uma das filhas que mora aqui comigo, ela é professora da rede privada e ela tem dado aulas diariamente, em 2 períodos, na parte da manhã e na parte da tarde. E ela está tendo uma dificuldade, por quê? Assim, os alunos comparecem, os alunos estão assistindo às aulas, só que a maioria dos alunos precisa dos pais para dar o apoio. E os pais não podem dar o apoio porque eles estão também trabalhando em casa. Então, assim, está tendo esse choque de situações, entendeu? Os pais não podem dar atenção para a criança que está assistindo a aula naquele momento, porque ele também tem que trabalhar. Então, assim, eu acho que eles vão ter que criar uma situação de, sei lá, ter aula pelo menos uma vez por semana, ao vivo. Eu não sei exatamente, mas ela está sentindo na pele esse problema. Não, perfeito, Vilma. Está acontecendo, sim. Esse é outro problema, né? As crianças, o pessoal achou que os pais pudessem suprir isso, mas os pais também precisam trabalhar, né? É lógico que eu também acho que precisa haver um esforço, né, dos pais para tentar minimamente aí em alguns horários poder se dedicar a isso, né? É que os pais também estavam afastados, né, dessa atividade já há muito tempo, né? Nem tem o costume, nem tem o hábito, não tem método, enfim, vão precisar desenvolver isso também, eu acho que daqui para frente, né? Bom, então, a questão do direito à privacidade. Eu trouxe aqui 2 exemplos que envolvem essa questão do direito à privacidade. Se vocês tiverem outros, eu agradeceria, mas para a gente refletir. Então, primeiro, a questão do monitoramento de celulares, né? Houve aí um tremendo alvoroço nas redes sociais, estão cerceando o meu direito de ir e vir, não sei o quê e tal. Não é bem assim, né? Não é bem assim porque primeiro, os dados que estão sendo tratados são dados agregados, né? Não pega dados de pessoa física, quer dizer, só o georreferenciamento só mapeia onde tem concentração de celulares e, portanto, de pessoas, né? Não há nenhuma conexão entre aquele celular com o seu proprietário. Mas mesmo assim, essa questão chegou a uma questão mais geral, né, sobre a questão do direito à propriedade, chegou a ser submetida ao Supremo, né? Houve um julgamento, houve uma decisão unânime, que é uma raridade lá naquela corte, né? E, de fato, foi legitimado, nesse momento de emergência, né, de calamidade pública,
a ação dos estados e dos municípios que têm tomado essas medidas de contenção. Tanto que agora já se coloca aí a proibição de sair na rua, tem alguns lugares que a polícia está fazendo essa contenção e tudo mais. Então, não podemos confundir o direito à privacidade com a questão do momento que estamos vivendo, um momento crítico. A outra questão é a publicização da condição de ter contraído o vírus. Isso aqui até foi a Amanda que me lembrou um dia desses, quando a gente estava conversando, né? Ela me fez essa pergunta, né? Se seria ético que uma pessoa que se sabe contaminada pelo vírus esconder essa condição. Né? Não foi isso, Amanda? Sim, entrei naquela questão que eu moro em condomínio, né? E então pensei assim, me colocando no lugar de outros. Como tem aqui a questão diária da faxina, da área dos house, né? Então, se na minha família, por exemplo, alguém estivesse com o Covid em situação de recuperação, eu acharia, assim, no mínimo plausível e de bom senso eu colocar um aviso ali na minha porta, né, para que essas pessoas da equipe de limpeza tenham um cuidado redobrado, né, que estamos em recuperação do Covid. Por favor, tenha cuidado, né? Se afaste, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Eu acho que mas não são todos que têm esse tipo de pensamento, e, inclusive, eles omitem, né? Então, eu penso assim no bem, fazer a minha parte, mas por um bem coletivo, né? Pensando no próximo. Tem pessoas que estão se resguardando com o direito à intimidade, né, que de fato é assegurado, né? Então a pessoa não é obrigada, não pode ser obrigada, mas eticamente ela deveria sim se mostrar. Eu também, como você, faria a mesma coisa. Se houver uma contaminação minha, da minha esposa aqui, nós vamos colocar um aviso na porta para as pessoas terem cuidado, não se aproximarem e tal. Eu acho que a gente tem agora o compromisso com a coletividade, não só com a individualidade. Exato. Alguém lembra de mais alguma outra questão que envolva esse direito à privacidade? Que queira colocar aqui? Boa tarde. Dá para ouvir? Dá para ouvir. É a Poliana, tudo bem? Oi, Poliana, tudo bom? Tudo. Eu tive algumas quedas aqui, eu fui pôr a chupeta da bebê, voltei, enfim. Para quem não sabe, eu tô com um bebê pequeno, então pois é. Tá meio correria. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Agora tá aqui do lado, tá dormindo. Eu também moro em condomínio, né? E a gente tá num impasse, na verdade, com o Covid, porque ficou algumas coisas a gente entendia, outras nós, né, não entendíamos, enfim. E aqui no condomínio tem um salão de beleza, que é um serviço terceirizado. E aí foi liberado, ele fechou por um período e depois eles reabriram. E aí são 8 funcionários que não moram no condomínio, que você não sabe como que vive, que é uma entrada, é um lugar que aglomera, porque é um espaço pequeno. Enfim, e aí a gente começou o impasse. E aí, qual pode ou não pode? O direito de ir e vir é terceirizado, porque se fosse um serviço prestado pelo condomínio, o condomínio encerra e acabou, pelo bem-estar de nós, né, dos condôminos, mas é terceirizado, ela paga aluguel, ela é uma inquilina, e ainda entrou nesse impasse, aí ela entrou com o direito de terceiro, de prestador de serviço, e nós entramos com o direito de que não, é uma prestação de serviço, mas que no decreto não consta, porque salão de beleza não pode. E a gente está numa briga ainda, porque o salão está aberto, e tem moradores que são a favor, que não quer ficar dentro de casa, que quer descer para um salão, que quer fazer um cabelo, que quer fazer uma unha, entendeu? E as crianças não aguentam ficar em casa, as áreas estão fechadas. E aí você começa a perguntar,
uma piscina de um condomínio, você está distante de uma pessoa, mas você não pode ter o acesso, porque por causa do coronavírus, e um salão de beleza. Pois é, pois é. Né? Então, são situações bem complicadas. São situações complicadas. São síndicos que estão se omitindo, né? Não quer comprar briga, quer ficar bem com todo mundo, não quer comprar briga. Porque se o síndico tiver pulso, ele tem poderes para agir, e essa situação, a mesma situação é uma decisão, né, que o Supremo fez em relação aos estados e municípios, ela vale também para quem está dentro do estado. Quer dizer, se há uma proibição, né, o condomínio tem toda a condição de mandar fechar, né, porque é uma lei municipal, estadual, que está dando esse respaldo. E eu entrei com a prefeitura. Eu entrei com a prefeitura, a prefeitura notificou. Eu fiz a reclamação direto com a prefeitura notificou. E agora o condomínio vai entrar extrajudicial, mas ela é uma inquilina normal, então você não tem como barrar, você não pode proibir ela de entrar. Ela está entrando e abrindo o salão todos os dias, entendeu? E os funcionários também. Então tem que entrar com a ação judicial, extrajudicial, aguardar. Ela é uma inquilina normal, mas de uma atividade comercial, sim, não é uma atividade, não é uma moradia, né? Sim, e aí você também entende, porque são todos prestadores de serviço que não têm salários, que estão na fila dos R$600. Quer dizer, assim, você tenta ver os dois lados da moeda, mas você não sabe, você não consegue. Chega uma hora que você começa... Prioridade, de fato, eu acho que tem que ser para a questão da saúde, né? Sim, sim. Então, devem ser muitos moradores, imagina, né? Arriscar a saúde de muita gente. Né? E muita gente do corredor de risco, né? Então, infelizmente, é bem complicado essa parte. Obrigada, viu, Varanda? Eu que agradeço, Feliana. Bom te ver. Obrigada. Vocês Quem quer fazer mais alguma colocação? Eu também. Essa questão do monitoramento, o governo aqui de São Paulo bateu tanto que ia fazer, mas, na verdade, assim, eu acho que ele mais ameaçou, querendo mostrar poder do que está fazendo. Porque tem tido muito baile funk na periferia, muita reunião, muita festa, e a polícia acaba chegando lá por causa de denúncia, e não porque eles estejam fazendo monitoramento de aglomeração de pessoas. Então, eu acho que ele quis mostrar, na verdade, desculpa se eu me dirigir um pouco para a política, mas eu acho que, na verdade, ele não está fazendo porcaria nenhuma disso. Ele quis colocar medo nas pessoas para tentar, com esse medo, colocar todo mundo em casa. Porque é direto você vê em jornais essas coisas, as denúncias das pessoas que fazem com que a polícia vai e barre os bailes. Complicado, né? Difícil a atuação nessas comunidades, é muito difícil, né? A gente viu aí muita gente condenando também o governador, o prefeito, tudo mais. Por que não impediu o carnaval, se nós já tínhamos em janeiro? Eu acho completamente inviável, né? A pessoa até pensar uma coisa dessa. Imagina se hoje, em plena pandemia, morrendo mais de quase chegando a 10 mil mortos, né? As pessoas estão na rua. Imagina se lá em fevereiro, quando não tinha ainda perigo, né? Ou pelo menos ninguém conhecia exatamente isso ainda, alguém pudesse segurar uma festa como o carnaval. Então, complicado. Eu acho, como eu já fui gestor público, lógico que não nessa dimensão, mas já atuei, né, em gestão pública, é muito fácil acusar, né? É muito fácil acusar, mas você, quando está à frente de uma situação dessa, que realmente fica difícil você tomar as melhores medidas e que elas sejam efetivas de uma maneira também plena, né? Numa cidade tão complexa, tão complicada como São Paulo. Mas rebatendo um pouco o que o senhor falou, a gente corre o risco, dependendo de como seguir o rumo da coisa, de cancelar o carnaval do ano que vem. Então, sim, ano que vem sim. Não, talvez não seria melhor ter tentado agora, tentado de alguma forma prevenir
Era inviável, inviável, inviável. Os gastos já tinham sido feitos, o pessoal de escola de samba, eles iam incendiar a casa do prefeito, do governador. Isso é verdade, porque eles levam um ano inteiro, realmente. Eu tenho amigos na escola. Eles levam um ano inteiro fazendo tudo aquilo, é um trabalho de um ano mesmo. É muito fácil falar, mas vai fazer... A gente que está fora da situação, dar o pitaco é a melhor coisa, verdade. Bom, finalizando aqui agora já, fazer só... A gente fez aí uma monte de colocação que não foram muito positivas, mas fazer uma colocação positiva que é em relação ao meio ambiente, né? Quer dizer, quem mais está agradecendo essa pandemia é o meio ambiente, né? Então, essas condições que, ao mesmo tempo, levaram à desaceleração econômica e também a diminuição forçada da atividade humana, né? Inclusive com questões afetando o consumo e tudo mais, vem mostrando, né? Mesmo a contragosto de alguns, que a sociedade, de fato, né? É a maior responsável pelas condições de degradação do meio ambiente, né? Então, havia aí, recentemente, a gente escutou muitas pessoas contestando, né? Todas aquelas teorias sobre a questão do aquecimento global e tudo mais, dizendo que não, que isso é uma questão que acontece de anos em anos, de milhares de anos, sei lá. De fato, deve ter, de fato, séries históricas que mostram, se você for analisar no longuíssimo prazo, né, que tem repetições de efeitos de aquecimento, de resfriamento global. Mas não é incontestável, né, que a atividade humana tem sido o maior causador do desequilíbrio. Então, vamos esperar que esse exemplo, que agora está gritante, né, a gente vê aí animais voltando, eu já recebi vídeos que lá no Rio, na praia ali no Arpoador, cheio de tartaruga nadando, entendeu? Peixinhos, tartarugas e tal. Você vê, outro dia também, do Rio de Janeiro também, apareceu uma onça lá perto ali do Vidigal, do Morro do Vidigal. Isso está acontecendo em todo lugar, né? Os animais selvagens aparecendo, a questão do clima, né? Do ar mais puro, a gente não vê mais aquela nuvem de poluição, né? Então, a expectativa que fica, né, é que essa experiência que nós estamos colhendo nesse momento, né, ela pode servir realmente de subsídio para esse entendimento da questão global de uma vez por todas, de uma maneira definitiva, acabar com esse tipo de teorias, né, que dizem que o homem não é, e que, inclusive, acabam estimulando ou justificando o aumento de desmatamento ou coisa do tipo, né? Então, vamos realmente esperar, mas dentro daquele princípio do esperar, mas do esperançar, né? de trabalhar para que, de uma forma definitiva, isso fique afastado e a gente consiga, de fato, permanecer num caminho aí de contenção dessa poluição, né? De contenção dessa situação do meio ambiente, para que a gente possa até deixar para as futuras gerações aí um mundo melhor. Eu acho que esse exemplo agora é um exemplo contundente que vai ficar para sempre. E agora, só para deixar, eu gosto sempre de tratar um pouco dessa questão da integridade nas minhas apresentações, então só para relembrar um pouco que uma sociedade só pode ser íntegra se cada indivíduo for íntegro, né? Então, a integridade é do indivíduo. A gente não pode querer achar que a nossa sociedade, que é o nosso povo, não. Somos nós, né? Somos nós. Vamos assumir essa postura, essa conta que a gente tem mais chances de mudar. Então, nos negócios, né, além de observar as leis, normas, diretrizes que regem aquela atividade, né, é preciso que a gente sempre se paute para um comportamento honesto e ético, né? Tenho falado isso sempre nas nossas apresentações, nos nossos cursos da ética no trabalho.
E a integridade, então, começa em cada um de nós. É indispensável a boa governança de nossas vidas, não só a governança das nossas organizações, mas a boa governança das nossas vidas e benéfica a toda a sociedade, né? Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Voltando aqui, deixando aqui o meu agradecimento, né? Meu contato. Tem aqui a página também que eu sempre costumo colocar para vocês, se quiserem entrar e consultar algumas coisas algumas notícias, alguns artigos que eu publico, né? E mais uma vez aqui abrindo para vocês, né? Eu agora, Amanda, poderia ver o chat que eu não consegui ver, mas enfim, abrindo Sim, Varanda. debate. Né? Temos algumas mensagens aqui e eu queria até aproveitar para avisar o pessoal, não sei se todos notaram, mas eu deixei disponível a apresentação do Varanda aqui no chat para que vocês possam fazer o download, tá bom? Então, quem tiver interesse pode já pegar aqui no próprio chat a apresentação de hoje. Ok, Amanda, eu estou dando uma olhadinha aqui. Agora que eu estou conseguindo ver um panorama mais geral aqui, agradecer a presença aí de vocês, meu amigo Clóvis aí, sempre prestigiando, né, Clóvis, a ética. João Alberto, foi um prazer te ver aqui, João. João não, José, desculpa. Zé Alberto Cunha Couto, grande amigo, né? Muito bom tê-los todos aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que ficou para trás. A Gisele comentou sobre a dificuldade que ela está passando com os filhos, né, os dois pequenos, né, que requer muita atenção com os estudos. Imagino mesmo, Gisele, que não está sendo fácil, né? É uma situação complicada essa, né? Eu já passei dessa fase, então já ficou até um pouco distante, né? Mas imagino que esteja sendo bastante difícil, né? A única, vamos dizer assim, coisa boa é que quando marido e mulher tem com quem dividir, né? Então, mas deve estar sendo bastante difícil mesmo. Aqui o Paulo Pérez mencionou que ele é síndico do condomínio, né? E tem uma regra para quem tenha suspeito ou confirme caso de Covid-19 para avisar. Muito bem, Paulo, acho que é isso aí. Acho que essa é a melhor postura mesmo. Mas, como eu falei, como existe o direito à intimidade, né, proteção à intimidade, a pessoa pode até se recusar, mas eu acho que o condomínio tem que procurar, de fato, tomar essa providência. O Rafael aqui elogiando, excelente e importante a conversa. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Você... não, tudo bem. Já inclusive deve ter saído, porque pediu desculpa por sair mais cedo. Bom, é isso, né? Eu tenho que fazer mais alguma indagação ou alguma colocação? Eu gostaria, Varanda. Pois não, Clóvis. Enfim, voltando um pouquinho mais para a abordagem ampla do assunto ética, né? E nesse período de pandemia, eu fiz aqui algumas anotações, muito importante, inclusive, parabéns outra vez. Enfim, o seu trabalho frente a questões éticas e, no geral, sempre motivo de orgulho para nós que ouvimos e aprendemos e, merecidamente, os parabéns sempre. Um trabalho, de fato, que deveria ser muito bem reconhecido e, inclusive, uma das anotações foi justamente essa. Deveríamos ter, digamos assim, fazendo uma alusão, uma pessoa do Varanda em várias camadas da sociedade, em vários segmentos, na questão política, na questão do segmento produtivo da economia, na célula menor da sociedade, que é a família, né? Numa célula um pouco menor, porém de grande importância, que é o nosso local de trabalho, né? A empresa onde atuamos. Todos nós devemos ter um Varanda, por assim dizer, ou pessoas com consciência ética. E nessa linha de... Eu só te interrompendo, acho que não precisa ter um Varanda, mas se cada um de nós, né,
fizermos a nossa parte. Isso daí, infelizmente, não vai ser uma pessoa que vai resolver, mas eu acho que esse trabalho que todos nós temos feito, vocês têm feito dentro da Treviso, cada um dentro da sua instituição, né, eu acho que você sabe disso, que eu tenho bastante expectativa positiva que ele possa, de fato, contaminar aí toda a sociedade. Né? E temos que perseguir, como você falou, integridade, né? Todos se esforçando pela integridade, por ser íntegro. Mas isso varia de indivíduo para indivíduo. Mas, assim, por questões de sobrevivência, nessa questão da ética toda que nós abordamos em um cenário de pandemia, a questão de sobrevivência, sabe, sentimentos tais como amor, né, amor de pai para filho, de filho para pai, familiar, amor de marido para mulher, questões humanitárias. Como decidir isso e onde colocar a ética, né, neste momento? No momento em que o indivíduo tem, ao levar, por assim dizer, eu tenho uma mãe de 85 anos aproximadamente, se ela vier a ser acometida por algum mal e eu tiver que levá-la ao hospital, ainda que seja por contaminação pelo vírus, o novo vírus aí do corona, seria terrível dizer que, olha, volte para casa com a sua mãe porque nós vamos dar preferência para esse jovem de 22 anos. Eu não vou colocar a ética nesse momento em prática. Eu, Clóvis, com o desenvolvimento que eu tenho, usando, obviamente, como uma questão para reflexão aqui, muito provavelmente a minha natureza humana de sobrevivência e de sobrevivência dos meus entes queridos não vão lembrar de ética. Né? Então, saindo um pouquinho, aí eu me dirijo a você com uma pergunta, e a todos, naturalmente, embora não deseje aqui, enfim, me estender ou tornar uma discussão infindável. Mas ouvir a sua opinião me favorece, me ajuda bastante. Na sua opinião, saindo um pouquinho dessas questões filosóficas ou de discussões acadêmicas e indo para a vida prática, né, aonde está a ética neste momento? Ou nesses momentos? Né? Onde é a ética na realidade e não, como falei, na questão de análise, de reflexão filosófica ou acadêmica, não, ou melhor até dizendo, não onde ela deveria estar, porque eu acho, e você talvez vá concordar comigo, que a ética deveria estar sempre presente. Né? Mas, portanto, a minha pergunta não é onde ela deve estar, porque eu entendo que ela deve estar presente em todas as situações, por mais críticas ou atenuantes que sejam. Mas, na realidade, aonde está a ética nesse processo de tomada de decisão por parte de médico, quando escolhe o paciente que vai viver ou morrer, no momento do administrador público, que toma a decisão se vai manter o carnaval ou vai suspender o carnaval, se vai fazer o rodízio, placas placas ímpares, dias pares, dias ímpares, ou algo mais agressivo. Onde está a ética? Você acredita que ela seja lembrada, como eu provavelmente esqueceria dela diante de uma situação real em que alguém me dissesse: o seu filho não vai sobreviver porque eu vou ter que atender aquele outro? Meu amigo, você fez uma pergunta bastante complexa, né, que tem, inclusive, várias nuances, né? Mas eu diria, primeiro, a pergunta quando você faz onde está a ética, primeiro, eu acho que ela está nas nossas escolhas, né? A ética deve pautar nossas escolhas. Então, a partir das nossas escolhas, nós vamos ser ou não ser éticos, né? Não dá para separar a ética da filosofia, infelizmente, porque foi a filosofia que começou a discutir a questão da ética, né? Então, a gente precisa se ater aos princípios que a gente tem.
Mas eu creio mesmo na questão da escolha, né? Tenho sempre colocado isso. Se você coloca aquele princípio, né, que a gente também sempre preconiza de não fazer ao outro aquilo que você não queria que te fizesse, né? A outra questão médica é uma questão bem mais complicada, né? Nós mencionamos aqui, foi lembrado pela Isabel, né, pela Vilma, a questão da situação que nós estamos enfrentando, a situação de guerra, né? Eu não compactuo muito com essa questão de ética de segmentos profissionais, entendeu? A ética do médico, a ética do professor, para mim é uma ética única, né? E, Perfeito. portanto, eu também não sou favorável a essa ética médica que recomenda esse critério, né? De privilegiar os mais jovens. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que caberia a consciência do médico, analisando aquele momento, os pacientes que ele tem ali e tal. Ele vai ter que fazer uma escolha. Infelizmente, essa situação é inevitável, né? Eu acho que você deu o seu exemplo, eu acho que nós, né, ainda temos condição de pegar uma pessoa que esteja com doente, seja com a Covid ou com outra doença, nesse momento qualquer doença pode ser um problema, né? Falta do leito hospitalar, a gente ainda tem condição de ir para outros hospitais, enfim, a gente está vendo muita gente que não tem essa condição, né? Que chega ali na porta do hospital e ali fica, porque nem tem condição de procurar um atendimento particular ou no hospital da rede privada. Mas, enfim, eu acho que precisa, de fato, que cada médico tenha a sua consciência tranquila e não é pela essa ética médica. Às vezes ele pode ver uma situação de mais chance, né, num paciente mais idoso do que num paciente mais novo. Aí ele vai ter que ter os parâmetros dele para julgar a chance de cada paciente, de ver quem tem maior expectativa de sobreviver. Agora, é muito complicado. É uma situação que eu diria talvez até que, se a gente colocar aqui vários especialistas e vários filósofos discutindo, é capaz de ter discussão aí para um dia inteiro. Sem dúvida. Sem chegar a uma boa conclusão, né? Uhum. Tá ok, obrigado. Eu te respondi bem, se ficou alguma coisa que você ainda... Não, sim, para mim tá claro. Ou seja, eu queria ter a oportunidade de refletir, né, sobre questões que pelo nosso ritmo de vida, enfim, são deixadas numa gavetinha um pouco distante, né, do nosso dia a dia, da nossa semana a semana, como essas, inclusive, que a própria Covid-19 nos traz agora, inclusive essa própria palestra que já é desenhada, voltada para um cenário próprio, né, da pandemia. Então, sempre me incomodou questões, a construção do indivíduo humano, né, para habilitá-lo à tomada de decisão, né? Ou seja, as competências, né, as habilidades que cada indivíduo desenvolve ao longo da sua trajetória para que o mundo seja mais melhor, humano, né? E questões isoladas, como no segmento médico, em qualquer outro segmento, enfim, da economia, há que se tomar sempre decisão. A gente toma decisão o tempo todo e eu me questiono, né? Nessas decisões, nós lembramos de colocar a ética, nós lembramos de sermos éticos, ou como, por exemplo, quando você vai falar de geografia, você lembra das aulas de geografia que teve? Quando você vai se manifestar em inglês, você lembra, né, do domínio que você tem, no limite do domínio que você tem da língua inglesa. Mas e a ética? A ética, ela não deveria, de repente, ser mais explorada e ser um termo muito mais presente no dia a dia da sociedade? Ao ligar a televisão, ao ver um noticiário noturno, enfim,
uma produção de Hollywood, na cadeira escolar, no ambiente da empresa, né, no ambiente corporativo. Isso que, ao longo da sua fala, eu fui construindo aquilo que eu te perguntei. Então, portanto, está respondido, ou seja, é algo que se pratica todos os dias e que o indivíduo vai construindo um pouco a cada dia. Sim, mas tem uma coisa que eu me lembrei que eu não te respondi, que foi sobre essa questão da posição do gestor público, né? Quando você falou da questão do rodízio e uma série de coisas. Só para a minha visão, Clóvis, é que os gestores públicos, especialmente aqui em São Paulo, que é onde a gente pode analisar melhor, né, que é o nosso dia a dia, eles estão se conduzindo de uma maneira pautada por preservar a questão da saúde, né? Aqui em São Paulo tem prevalecido as orientações dos profissionais de saúde, né? E o governo, tanto o governador como o prefeito, isso é outra coisa interessante que está acontecendo, é que você vê que tem uma articulação perfeita entre o governador e o prefeito, eles falam juntos e tudo mais, a equipe também municipal, estadual também está bem articulada, né? E eles estão se pautando por essa questão de saúde. Tudo que está sendo feito, ou que está se tentando até fazer, porque você viu, teve aquele negócio de interromper vias e não deu certo, né? Até piorou a situação, mas estão tentando fazer medidas para conter as pessoas em casa, né? Porque o nível de isolamento está muito baixo, né? Chegando aí a 40 e poucos %. Então, eu acho que eles estão tomando atitudes éticas, sim. Ética no sentido de preservar, para não acontecer essas escolhas de Sofia. Quer dizer, tudo que está sendo feito é para que não aconteça isso, para você dar uma suavidade de tal maneira que os casos vão chegando e vão conseguindo ser atendidos, né? Esse seria o mundo ideal, não acontecesse esse tipo de coisa. Eles estão fazendo todo o esforço para isso. O problema é que no cenário nacional nós temos um presidente, por exemplo, que é contra isso e que brigou publicamente com o governador, xingou o governador de tudo quanto é jeito, né? Eu não estou querendo defender um nem acusar outro aqui, né? Estou mostrando como é que essa questão política tomou conta onde ela não deveria, quer dizer, deveria ter uma união de todos. Numa situação ideal era para você ter uma videoconferência com o presidente, os governadores e tal, todo mundo junto, falando a mesma linguagem, né? Mas, sem dúvida, isso não ocorreu. Mas eu não vejo assim que eles estejam... Errar estão errando, né? Eu já apontei esse erro aí de fechamento de vias. Vai acontecer medidas erradas e aí volta-se atrás e tal, ninguém vai conseguir acertar. Mas eu acho que o fato de estarem orientando pela questão de saúde, para mim, é o ponto principal e o ponto que eu diria assim, mais ético, né? Eles não estão se contaminando com essa questão da economia, muito embora é uma questão importante, a gente sabe que vai ter um problema sério, mas a preocupação para o número 1 agora é a questão da saúde, né? Perfeito. Ok, obrigado. Esse ponto que você tocou aí da gestão da saúde é uma coisa interessante. Você vê o que o pessoal está fazendo. Não tem ética nenhuma para comprar equipamento, né? Pagando os absurdos por aí, e a ética foi por lixo. Ali, pouco estão se preocupando com a população. Comprar, como o governador do Rio comprou, aliás, aqui em São Paulo, comprar de uma empresa no Rio, que é um lugar que nem existe no mapa. Essa ética é que me deixa chateado hoje em dia, porque por mais que você veja, para mim, no meu conceito, essa pandemia, é como se fosse o dilúvio. Só que não veio água. Veio um negocinho que faz um estrago muito maior que a água. Essa, sem dúvida, Daniel, seria uma atitude muito antiética. Agora, eu tenho procurado não dar crédito a essas notícias que têm chegado via rede social. Tem muita... Não, mas essa não é via rede social, não. Essa é via lá o pessoal que eu tenho amigos que trabalham na saúde do Rio. Não, tá bom. Eu sou do Rio, isso eu posso falar tranquilo. Não, tudo bem. Eu estou criticando não é você. Eu estou falando o seguinte, a minha atitude, que eu considero ética, né, é não dar crédito à boataria, né? Tem muita fake news e tudo mais. Agora, se de fato está acontecendo, e deve estar sim acontecendo situações de compra
de equipamentos por valores exorbitantes, ou até mesmo de fornecedores não confiáveis, né? Agora também tem a questão do desespero, né? Saiu todo mundo querendo comprar equipamento, o mesmo tipo de equipamento ao mesmo tempo, no mundo todo, não é só no Brasil, né? Então, esse mercado está um problema seríssimo. O ministro anterior da Saúde, que falava mais, né, que dava mais entrevistas, ele batia muito nessa tecla, né? A dificuldade que estava sendo comprar esses equipamentos, né? Então, eu procuro assim, não julgar ninguém, entendeu? Eu acho que a pior coisa é você julgar sem saber. Você vê que até na justiça, né, para julgar alguém, tem um tribunal, tem um advogado de defesa, um advogado de acusação, tem que ter prova, né? E hoje em dia o pessoal julga assim numa facilidade imensa. Eu acho isso aí... É a facilidade da internet, né? Pois é. É a facilidade da internet. Você acaba perdendo o controle, né? Todo mundo começa a jogar boato e ele vira um fato. Né? Vira um fato. Ele vira um fato, né? Esse é o grande problema. O que antes era uma fofoca que ficava assim entre um grupo de 6 pessoas, hoje fica num grupo de 6 milhões. Mas valeu, muito bom aí, hein? Valeu mesmo. Obrigado, Léo. Um abraço. Muito obrigado, abração. Mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais algum questionamento? Eu agradeço muito, muito mesmo a participação de vocês. Se vocês depois lembrarem de mais alguma coisa, podem mandar a contribuição, que a gente está aprendendo juntos, né? Como eu falei, todo mundo está, nesse momento, aprendendo e com lições, às vezes, muito duras, infelizmente, mas vamos superar, e acho bacana essa união de todos para a gente conseguir sair dessa e de uma maneira que possa termos esperança no futuro, né? Aranda, fazer uma sugestão aqui para o pessoal. Sim, por favor. A gente tem feito grupos de WhatsApp, por que não fazer um grupo de Zoom de palestras interessantes? O que você acha? Eu acho ótimo, sim, acho ótimo. Podemos até ter isso de uma forma, até como eu falei antes, né? Vamos tentar pegar essas experiências positivas e planejar elas para o futuro, né? Eu acho que a gente pode ter grupos temáticos, né, para de vez em quando estarmos debatendo esses assuntos, sim. Aí fica aí a sugestão. Amanda, fica a sugestão. Varanda. Pois não, adorei a sugestão. Um prazer estar aqui contigo. Eu queria só me apresentar para as pessoas, porque eu sou novo aqui no grupo. Sim. E eu tenho uma vida dedicada muito à economia mista, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E os últimos 5 anos eu tenho dedicado ao tema de governança corporativa, daí a aproximação nossa, embora tenhamos pessoas comuns. E a observação que o Clóvis fez, eu acho ela muito, muito séria para toda a comunidade. E você trabalha muito com esse tema da ética, e na sua palestra já estava explícito que a ética é cada um de nós que nas opções das escolhas que nós fazemos no dia a dia, né? E nas organizações, eu reputo a governança corporativa como um antídoto ou uma forma de você fazer valer a transparência das decisões corporativas através de decisões colegiadas, né? E não obstante, a empresa pode ter um belíssimo código de conduta ou código de ética, mas eu creio que as decisões colegiadas e transparentes que o sistema de governança corporativa aporta às organizações evita que decisões não éticas ou pouco éticas possam ocorrer, talvez igual aí que o Daniel tenha citado nessa compra de equipamentos, né? Então, só deixar essa contribuição e adorei a sua apresentação, agradeço aí a Abracan e o que a Vilma sugeriu aí, eu fico à disposição para qualquer tema, mas governança corporativa, para mim, como sou mineiro, é uma cachaçinha que eu gosto de tomá-la com regularidade. Tá? Ok, muito obrigado, Ademir. Seja muito bem-vindo aí, viu? Tenho certeza obrigado, que vai, gente. Obrigado pela oportunidade. Então, Amanda, passo a você a palavra. Obrigada, Varanda. Gostaria de aproveitar, além de agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco, lembrar que amanhã nós teremos aqui um time de 4 gigantes, né? Entrará esse webinar das 11 ao meio-dia com o tema Possibilidades de consolidação do mercado de câmbio por meio de fusões,
aquisições ou acordos comerciais. Nesse time está integrado o Dr. Edson Roberto Batista de Oliveira, o Dr. Acácio Vieira Filho, o Dr. Marco Antônio da Silva Bueno, da OMB, e também o Dr. Leonardo Felipe Arneiro, que é do Banco Fator. Então, fica o convite a todos, as inscrições estão abertas no site da Abracan. Quando você entra lá no nossa homepage, tem o ícone de cursos, basta fazer a sua inscrição lá e vocês receberão os dados do Zoom por e-mail. Ou quem quiser, eu deixei também à disposição o meu celular para cadastrar aqui numa lista de transmissão que eu tenho, para efeito de envio dos acessos aos interessados, tá bom? Ok, Amanda, é isso, obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigado a vocês, um abraço a todos, hein? Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Um ótimo finalzinho de tarde aí para todos e até amanhã. Obrigada, até amanhã, Mariana. abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde, obrigado. Um abraço. Obrigada, até mais.